Boa noite, satisfação muito grande participar do 23º ciclo de estudos jurídicos da Faculdade ASA de Brumadinho. Acabei de abordar um tema de grande relevância relacionado à graça concedida pelo presidente da República ao atual deputado Daniel Silveira. Convido vocês a participar e assistir conosco dessa oportunidade única de debater um tema atual e tão instigante para os operadores do direito. Gostaria de chamar para o primeiro painel os professores Gustavo Hermon Correia, doutor em Direito Público pela Universidade Católica de Minas Gerais, professor em Direito Constitucional. Professor Faustos Máximos de Araújo Alvim, mestre em Proteção dos Direitos Fundamentais, professor de Direito Constitucional e Direito Processual Civil aqui na Faculdade ASA. Bom, não vou ficar aqui falando mais nada, vou passar o microfone para o professor Gustavo, que fará suas considerações. Perdão, vou passar para o professor Faustos falará antes do professor Gustavo. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado, Carol. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero convidar a nossa prata da casa, a ex-aluna Margarida, para vir fazer agora o curso de Direito, viu? Não sei onde é que ela está, não. Vem depois fazer o curso de Direito com a gente. Vai ser uma alegria. Bom, pessoal, nós vamos tentar fazer uma breve síntese de alguns pontos e vamos abrir debates. Nós temos muita coisa acontecendo hoje na nossa realidade e é importante a gente fazer algumas reflexões. Eu trago, num primeiro momento, da teoria de Robert Alexis, a teoria dos direitos fundamentais. Nós temos, eu sempre falo isso com os alunos, isso aqui é muito importante em qualquer área do direito, a dogmática dos direitos fundamentais. É importante, né, a definição da relação do conceito de direito a algo e dos conceitos de dever e liberdade, em qualquer ramo do direito que você for estudar, que você for pesquisar. Né? Nós temos 3 modalidades deonticas básicas. Né, a modalidade o conceito de dever, né, que é uma modalidade deôntica de obrigação, a proibição, que é a modalidade deôntica do que é proibido, e a deôntica da permissão, que é aquilo que é uma possibilidade. Toda norma jurídica, vocês vão se deparar com isso. O juiz deverá. Isso não é possibilidade. Porque quando, seja na área penal, seja na área civil, no processo civil, se ele não fizer aquilo, os alunos que estão iniciando o curso vão ter toda uma sequência, seja na área do processo penal, na área do processo civil. Ontem vocês viram uma recapitulação na área do trabalho. Então, há essa modalidade. E o Alexis, ele traz um exemplo muito bom para que a gente nunca mais esqueça. Os sinais, o semáforo. Nós temos o sinal de trânsito. Você tem o verde, o amarelo e o vermelho. O sinal verde, ele tem o conceito de que é um dever, é uma modalidade de obrigação. O sinal verde você deve seguir em frente. O sinal vermelho, por sua vez, é a modalidade deôntica da proibição. Pare, é proibido ir. Aí vai dizer assim, professor, mas tem gente que avança. Bom, está descumprindo uma norma. E o sinal amarelo é uma permissão. A modalidade deôntica aí é de verificar a possibilidade de se fazer ou não. Se você está num congestionamento, o sinal amarelou, para que você vai avançar e vai fechar o cruzamento? Então, é um exemplo que o Robert Alexis traz no seu livro, Teoria dos Direitos Fundamentais, que é excelente para que a gente entenda essas modalidades. Nós vamos fazer algumas reflexões assim, para entrar em alguns temas polêmicos que estão acontecendo no nosso dia a dia.
Quando nós falamos de normas, de princípios, né, Alexis ele traz uma reflexão muito interessante, que normas são, né, elas ordenam algo que seja realizado numa maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas fáticas existentes, né? São mandamentos de otimização que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fatos, mas também das possibilidades jurídicas. E isso traz uma reflexão de muita coisa que nós estamos vendo no dia a dia, que envolve questões de direito constitucional. E quando nós temos colisão, os alunos que já passaram pelo terceiro período, que já estão mais adiante, já viram as características, né, dos direitos fundamentais. Eles não são absolutos, nem o direito à vida ele é absoluto. Nós temos, alguém pode assustar que ainda não chegou no terceiro período, calma, nós vamos chegar lá, a gente conversa, vai com mais tempo. Há uma relatividade, há uma complementariedade desses direitos, dessas normas, desses princípios, né? E quando eu tenho colisão de princípios, eu sempre trago com os alunos uma reflexão de um trabalho que nós tivemos a alegria de publicar sobre a colisão de direitos fundamentais, direito à vida e à liberdade de crença, sem adentrar em méritos de questão de religião, mas a testemunha de Jeová, ela se recusa à transfusão de sangue. Então você tem aí uma colisão, a pessoa se recusa, o médico tem a obrigação de salvar uma vida, está armada a confusão. Então, a lei se trata isso como hard cases, são casos difíceis. E não é só nessa situação. O professor Gustavo vai trazer uma série de reflexões, decisões que nós estamos vendo aí agora acontecendo, e não são situações simples, são casos complexos, né? E a solução consiste no estabelecimento de uma relação de precedência condicionada entre princípios, com base nas circunstâncias do caso concreto. Sob outras condições, é possível que a questão de precedência seja resolvida de forma contrária. Então, não dá para a gente tratar uma norma, principalmente aspectos constitucionais, de forma absoluta, porque não é. Uma das propostas, né, a lei em si, é o sopesamento. Quando há uma colisão de princípios, ela será solucionada por meio de sopesamento, na qual nenhum dos princípios pode pretender uma precedência geral. Ao contrário, vai se verificar, vai se decidir, naquele caso, naquela condição típica, as circunstâncias envolvidas. Então, pode ser que numa situação você tenha vai se sobrepor um princípio em razão de outro. Não significa que você rasgou uma Constituição, não significa que você destruiu a norma, mas é um critério balizador, a colisão de princípios através do sopesamento. Outro aspecto agora que a gente também vai abordar, para depois a gente abrir debates, é a questão dos direitos políticos. Quando nós falamos em direitos políticos, eles são instrumentos previstos na Constituição, que garantem o exercício da soberania popular. Eu tive o cuidado que nós temos alunos aqui no início do curso e temos colegas já no nono, no 10º. Então, eu peço às vezes até a compreensão daqueles que estão já mais na frente, para que a gente tenha uma forma de equalizar e todos aqueles que estão iniciando comecem a entender, falar, opa, eu vou ver isso lá na frente, que anote uma dúvida, que procure a gente no corredor, nós estamos aqui, assim como a nossa direção, a nossa coordenação. Aqui é uma casa que nós temos orgulho de trabalhar, porque nós temos acesso, vocês têm acesso a nós. Professor, eu quero ler um pouco sobre isso. O professor, me arranja um material disso. Nós temos orgulho de ver vocês crescerem, de ver vocês sendo vencedores. Então, esses instrumentos, eles garantem o exercício da soberania popular.
Tem muita coisa pipocando agora na nossa realidade, nessa pós-pandemia. Os direitos políticos, eles atribuem poderes aos cidadãos para interferirem, seja de forma direta ou indireta, na condução da coisa pública. E muitas das vezes a sociedade desconhece isso. O artigo 14, por exemplo, da Constituição estabelece que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante. Aí ele traz, então, olha como que nós podemos ter participação popular. Através de plebiscito, que é quando eu tenho uma consulta prévia a um ato legislativo. Nós temos um exemplo, eu vou citar logo na sequência. Um referendo é quando nós temos uma consulta para ratificar um ato existente. Nós temos um caso clássico também. E a iniciativa popular. A iniciativa popular é um abaixo-assinado popular para apresentar projeto de lei na Câmara dos Deputados. Nós temos vários exemplos também. Tem aquele caso da Daniela Pérez, eu não sei se alguns aqui recordam. Temos o caso o projeto da ficha limpa, foi por iniciativa popular. Então, os direitos, o exercício dos direitos políticos, nós temos que conhecer, e nós, os operadores do direito, nós temos uma responsabilidade muito grande diante da sociedade. É a única profissão que é citada dezenas de vezes na Constituição. Então, nós temos uma responsabilidade social muito importante. Eu sempre falo isso com os alunos. O plebiscito, nós tivemos um caso que a própria Constituição de 88 estabeleceu a realização do plebiscito para os eleitores decidirem o que deveria ser adotado no Brasil, como forma de governo, se monarquia ou república, e como sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Então, houve um plebiscito em 1993 e foi vencido. A escolha popular manteve república e o presidencialismo. E eu votei no parlamentarismo. Ora, democracia é isso. Bom, referendo, nós tivemos aqui, após a aprovação da lei, os eleitores são convocados para posicionar sobre um tema definido para a sua ratificação. O Congresso Nacional aprovou o Estatuto do Desarmamento, senhores, foi em 2003, e houve o referendo, quando foi aprovada a Lei 10.826, ela foi aprovada com indicação de realização do referendo sobre a proibição de comercialização de armas de fogo e munições. O referendo, as opções eram: sim, você é a favor da proibição, ou não, você é contra a proibição de comercialização de armas de fogo e munição. E o povo brasileiro, o referendo realizado em 2005, venceu o não. Então, isso não é nenhuma decisão de um governo, isso foi uma decisão através de um referendo. Como ocorre a nossa participação? A participação popular, através do direito de voto, através do direito de ser votado, do plebiscito que nós mencionamos, da iniciativa popular, do direito de propor ação popular. Os alunos estudam lá no terceiro período um dos remédios constitucionais, e no sétimo período nós vamos estudar melhor essas ações constitucionais. E com o nosso colega professor Pablo, no 10º, vocês vão ter práticas dessas ações constitucionais. Então, há uma interdisciplinariedade durante o curso. Isso é muito importante. Quem está no primeiro período estudando em teoria do Estado e tudo, vocês precisam dessa base para, quando chegar lá na frente, entender toda a conjuntura do direito. Ele é todo interligado. Isso é muito importante. Bom, inclusive, nós temos no quarto período uma avaliação interdisciplinar, nós temos no sétimo período
período, uma avaliação interdisciplinar e no 9º período, uma avaliação interdisciplinar, correto, Carol? Isso é uma forma de preparar vocês. O corpo docente vem pensando, nós temos reuniões pedagógicas com o objetivo de buscar melhores respostas para vocês, buscar formas alternativas para que vocês consigam acompanhar o que está acontecendo aí fora. E o último tópico, que eu vou passar rapidinho, é a tripartição de poderes e as funções estatais. Isso aqui é a bola da vez, o que está acontecendo no cenário nacional. O que está acontecendo? Olha, antes, vamos lá, o artigo 2º da Constituição, ele estabelece que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Eu falo muito com os alunos, nós temos que saber ler e interpretar. O E é uma adição, é mais. O ou é alternativo. Então ele não está falando, ele tem que ser independente ou harmônico. Não, é independente e harmônico. Essa independência, ela depende de uma harmonia para que haja equilíbrio, para que os objetivos dos fundamentais que estão no artigo 3º sejam cumpridos. E essa separação dos poderes, no nosso caso, o Brasil adota a tripartição de poderes, adota essa separação, freios e contrapesos. Nós temos funções que são atribuídas aos poderes, funções típicas. É como se for, vamos dizer assim, é um negócio, é o core business daquele poder. Cada poder do Estado foi atribuída uma função preponderante. Essa é a típica. E ele tem também função atípica, ou seja, são funções que ele vai desempenhar que materialmente é de outro poder, mas a Constituição vai estabelecer os limites do exercício dessas funções atípicas. E de uma forma muito rápida, o legislativo, a função típica dele é legislar e fiscalizar. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Estado. Por sua vez, como função atípica de natureza executiva, ele que vai dispor sobre a organização, provimento de cargos, férias, licenças dos servidores. É uma função de natureza executiva, mas que é exercida como função atípica pelo legislativo. O legislativo, por sua vez, tem uma função atípica de natureza jurisdicional quando o Senado, por exemplo, julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então, nesse momento, é uma função de natureza jurisdicional exercida pelo Poder Legislativo, cuja função atípica está delimitada na própria Constituição. O Judiciário, a função dele é dizer o direito, no caso concreto, é julgar. Só que, além dessa função jurisdicional para dirimir conflitos, ele vai exercer como função atípica de natureza legislativa, quando ele está elegendo os órgãos diretivos, elaborando os seus regimentos internos, as suas normas de funcionamento. É uma função atípica exercida pelo Judiciário. Por sua vez, nós temos aqui a natureza executiva, funções atípicas do Judiciário, que também vai administrar, conceder licença, férias, afastamentos a toda a sua equipe, aos seus membros, juízes. Então, a própria Constituição estabelece essas... Espera aí, eu já falei os três. Não, eu pulei o executivo. Eu falo com os alunos de sala de aula, claro que você tem que jogar no buraco. É bom que os alunos me ajudam. E o executivo? Ele tem essa prática dos atos de chefia de Estado. Como nós escolhemos o presidencialismo, o nosso presidente ele é chefe de Estado e chefe de governo. E ele também pratica os atos de administração. Além disso, ele tem função atípica de natureza legislativa, que é o quê? Ele pode propor, adotar medida provisória com força de lei, elaborar leis delegadas,
Então, quando o presidente faz isso, a Constituição estabelece limite para ele, essa função atípica do Executivo. E de natureza jurisdicional, o Executivo ele julga apreciando as defesas, os recursos administrativos. E existem outras atribuições, como a graça, como o induto, que são atribuições que a Constituição assegura ao Executivo. Aí é que vem. Nós tivemos recentemente o julgamento do aquele deputado federal e muitos questionam, é um caso difícil, é um caso muito polêmico. Ele extrapolou. Aí nós temos a questão das imunidades parlamentares, né? Nós temos a questão da prerrogativas de foro. São situações também que se discute muito hoje na mídia. Eu gostaria que o professor Gustavo também fizesse algumas ponderações, né, em relação a essas questões da imunidade, né, a prerrogativa de foro, quando nós temos ações que, às vezes, a imprensa critica ao que o presidente está fazendo, mas há previsão constitucional. E o limite extrapolou, a fala do deputado extrapola a prerrogativa que ele tem, as prerrogativas previstas no Estatuto do Congressista. Então, são situações, eu passo a palavra para o colega para a gente estar refletindo. Bem, boa noite a todos, satisfação muito grande rever alguns ex-alunos aqui, né? E a gente fica feliz de verdade, porque são ex-alunos que realmente marcam a nossa história, né? E ex-alunos que hoje nos proporcionam a emoção de sermos professores dos seus filhos. Então, fiquei extremamente feliz quando eu revi um ex-aluno e sei que as duas filhas deles são minhas alunas atualmente. Então, realmente, isso é que nos move, isso deixa a gente muito honrado. Então, eu cumprimento a todos na presença desses ex-alunos, já visualizei outros ex-alunos aqui também, realmente nos deixa muito felizes. Eu não gosto muito de PowerPoint, quem me conhece sabe, mas de vez em quando eu acho que é importante para nortear a nossa fala, o nosso diálogo. E o professor Fausto fez uma introdução muito pertinente com relação a essa nova reflexão que deve se ter com relação à separação dos poderes, né? Existe muita polêmica com relação à origem, seria Aristóteles na Grécia Antiga, ou lá no livro muito bem escrito, a Política, se seria o John Locke no segundo Tratado do Governo Civil, ou se realmente seria o Montesquieu, que parece que todos os louros, todos os benefícios são atribuídos ao Montesquieu, e, na verdade, Aristóteles produziu boas pesquisas anteriormente, John Locke também, até que Montesquieu chegasse com a ideia dos freios e contrapesos, né, muito referendada na perspectiva da Suprema Corte norte-americana, mas as pessoas, às vezes, remontam à origem da teoria da tripartição dos poderes. Então, visualizam a cláusula pétrea lá da separação dos poderes e pensam como pensava Montesquieu, uma separação pura, absoluta, abstrata dos poderes. E essa teoria ela foi sendo revisitada ao longo da evolução do Estado. Então, hoje, a posição moderna é que a teoria foi plenamente relativizada ou abrandada. Então, é daí que decorre essa atipicidade no exercício das funções. Às vezes as pessoas não conseguem compreender isso. Ou seja, o Legislativo não tem apenas a função de elaborar leis e fiscalizar o Executivo. Toda hora ele está exercendo função de Executivo e Judiciário. Atipicamente, em caráter excepcional, é autorizado pelo sistema normativo brasileiro. Isso que as pessoas não conseguem perceber. As pessoas falam, o Judiciário está legislando. O Judiciário está administrando função atípica autorizada pelo sistema do direito. Então, a teoria foi plenamente revisitada. E essas funções atípicas surgem em virtude dessa relativização, desse abrandamento. Mas, feita essa introdução, eu passo a uma discussão que eu acho que é necessária, que seja feita com responsabilidade. Então, aqui não é lugar de militância política, aqui não é lugar de ideologias político-partidárias, aqui é local de estudar o direito, de ter minimamente responsabilidade para saber
o que diz a Constituição e quais são os caminhos que a gente deve seguir para criar uma hermenêutica jurídica constitucional responsável. Eu acho que é isso que se espera do operador de direito. Então, qual é a minha proposta? Eu vou analisar um episódio que aconteceu recente, né, especificamente no dia 21 de abril agora de 2002, que foi a graça concedida pelo presidente da República ao deputado Daniel Silveira. Eu estou apostando que essa matéria vai ser objeto de cobrança em provas no país inteiro, não apenas de direito constitucional, mas também em direito penal, porque há uma interlocução permanente entre essas duas áreas do direito. Então, eu fiz um materialzinho ali só de roteiro mesmo, que diz respeito especificamente, por favor, diz respeito especificamente à análise do indulto ou graça aí, né, no direito constitucional. Vamos lá. Qual que é a previsão constitucional desses institutos? O indulto ou graça, né, deixa eu começar explicando o conceito, que eu acho que fica mais fácil. Quando a gente fala de indulto, a gente está falando, tanto do indulto e da graça, são instrumentos jurídicos constitucionais à disposição do presidente da República, numa perspectiva de não aplicação da pena ou comutação dessa pena. Ou seja, afastar o cumprimento da pena ou flexibilizar, reduzir a pena para beneficiar o réu, para beneficiar alguém que já tenha sido condenado. Os institutos estão previstos, tanto na Constituição brasileira como no Código de Processo Penal. Ok. É um instituto tipo, ou seja, personalíssimo do chefe do executivo? Sim. E qual é a previsão desse instituto? O artigo 84, inciso 12 da Constituição, tem aquela previsão lá: compete privativamente ao presidente da República conceder indulto e comutar penas numa perspectiva de redução de pena para beneficiar o réu, com audiência, se necessária, dos órgãos instituídos em lei. Essa é a previsão constitucional. Então, o primeiro passo, para que a gente consiga começar a discutir a questão do benefício concedido ao deputado pelo presidente da República. Importante fazer uma distinção também básica, que o indulto é um benefício coletivo e a graça é um benefício individual. A doutrina, inclusive, fala que a graça, na verdade, é um indulto individual. Essa doutrina escreve muito bem nesse sentido. Então, na verdade, o que seria o indulto? É um benefício conferido ao presidente da República, coletivamente, de maneira genérica, para que determinadas pessoas não cumpram a pena. Presta atenção, não cumprir a pena não atinge a condenação em si, é só cumprimento de pena. Mas o indulto seria coletivo e a graça seria um indulto individual, algo mais específico, ou seja, ligado especificamente a uma pessoa. Ok, previsão constitucional, artigo 84, inciso 12, e previsão no artigo 734 do Código de Processo Penal. Tem aquela redação lá: a graça poderá ser provocada por petição do condenado. Cuidado com a expressão condenado. A doutrina vai dizer que o condenado exige o trânsito em julgado. Essa é uma polêmica aí que alguns doutrinadores estão atacando na questão da graça concedida ao presidente. Não tem condenação ainda, o processo está em andamento. Essa é uma polêmica que os constitucionalistas têm discutido aí, mas mais à frente a gente entra nela. De qualquer pessoa do povo, do Conselho Penitenciário ou do Ministério Público, ressalvada, entretanto, ao presidente da República, presta atenção final, a faculdade de concedê-la espontaneamente. Então, para a gente começar a conseguir discutir, a gente tem que pensar o seguinte: o Instituto tem previsão legal e constitucional? Tem previsão, está aí. Então, o presidente não se valeu, não utilizou um instituto extremamente arbitrário, não. E vou contar um exemplo que aconteceu na história do direito constitucional, que faz a gente refletir com muita dificuldade e nos apresenta tanto que o direito é difícil. Eu já trabalho com direito constitucional há muitos anos. Quando eu me deparei com isso, eu falei, tem situações que tem hora que eu tendo a pensar pela inconstitucionalidade, tem hora que eu tendo a achar que foi constitucional. Eu fico titubeando entre as duas áreas, porque a linha é tênue, né? Existe uma teoria dos direitos fundamentais que fala da teoria dos limites. Até que ponto existe um limite que separa a compreensão da legalidade e a compreensão da constitucionalidade? Porque quando eu falo que uma coisa é legal, é uma coisa que está compatível com o ordenamento jurídico. Quando eu falo que a coisa é constitucional, eu estou falando da compatibilidade com a lei mais importante do país. Passa para mim, Fausto, por favor.
Então, olha que interessante, fiz um quadrozinho aí, só para apresentar as principais diferenças. O indulto ele é concedido como um perdão ou comutação da pena, da mesma forma que a graça. A diferença está ali. O indulto ele é coletivo e a graça seria o indulto individual. O indulto é muito comum. É raro a gente passar um ano sem o presidente da República não conceder um indulto coletivo. Muito comum no final de ano. Instituto bem utilizado no Brasil. Mas, em compensação, a graça é um instituto raríssimo. Pouquíssimo usado. Na nossa Constituição Federal, que vai completar 34 anos no dia 5 de outubro agora, de 2022, é o primeiro caso de concessão de graça na história do direito constitucional recente do Brasil. Mas nós tivemos um caso, que eu vou me referir no próximo slide, interessantíssimo. Década de 50, quase década de 60, meio da década de 50 para a década de 60, foi o caso do médium lá de Congonhas, o Zé Arigó, que eu vou me referir a ele. E vocês vão ver como que é difícil, às vezes, a gente identificar ofensas à impessoalidade, ofensa à moralidade, desvio de finalidade do direito. Não é simples. Então, tem hora que você fala, pô, parece que excedeu. Tem hora que você fala, mas quando você compara com o Zé Arigó, será que excedeu ou não? Então, não é tão fácil. Mas vamos lá. Então, ok. Ali é só um conceito que a doutrina trabalha, né? Falando que a graça é o perdão concedido pelo presidente da República, favorecendo um condenado por crime comum, por contravenção, extinguindo-lhe ou diminuindo. Olha lá, ele extingue o cumprimento da pena, ele diminui. Quando eu falo diminuição, estou falando da comutação. Da pena imposta, ter-se-á o perdão se a graça for individual, o indulto se coletivo. A doutrina faz essa divisão muito bem. Existe limite para a concessão desses institutos? Existe. Não podem ser aplicados para aqueles crimes ali, crimes hediondos, tortura, tráfico e terrorismo. Então, existem limites na aplicação dessa atribuição constitucional do presidente da República. Olha que interessante. Antes da Constituição Federal de 88, nós tivemos um caso emblemático do médico, do Zé Arigó, muito conhecido aqui de Congonhas, que usava a sua mediunidade lá para curar muitas pessoas. E o Zé Arigó, ele recebeu a graça do presidente na época, Juscelino Kubitschek. E qual foi a justificativa para que o Juscelino Kubitschek concedesse a graça para o Zé Arigó? Olha que interessante, o Zé Arigó, segundo algumas testemunhas, foi responsável por curar uma filha do Juscelino de leucemia. E em virtude dessa gratidão que o Juscelino Kubitschek tinha com o Zé Arigó, ele concedeu a graça para ele naquela época. Então, olha só o grau de pessoalidade, olha só o grau de proximidade para a concessão desse benefício lá na época, Ok. Como eu já tinha dito, no atual contexto constitucional republicano, pós-Constituição de 88, o fato emblemático é esse do dia 21/4/2022, do presidente Jair Bolsonaro, que concedeu o benefício da graça ao deputado Daniel Silveira. Só uma comparação a título de história do direito constitucional, para comprovar a raridade desse instituto. Mas observem que o caso do Zé Arigó pode ser interessante para a gente fazer uma comparação com o caso do Daniel Silveira, porque muitos constitucionalistas têm defendido a inconstitucionalidade do ato baseado na ofensa de, basicamente, 3 requisitos constitucionais: desvio de finalidade, ofensa ao princípio da impessoalidade e ofensa ao princípio da moralidade. Mas quando a gente analisa o Instituto da Graça, na sua essência, ele é dotado de uma subjetividade que a pessoalidade parece ser a regra e não a exceção. Observe o porquê do Juscelino conceder a graça a uma pessoa que curou a filha dele. O Daniel Silveira, ainda que tenha alguma proximidade com o presidente, tem menos ou mais relação quando comparado com o Zé Arigó. É uma relação mais próxima ou uma relação mais distante? Conseguem refletir? Tanto que isso nos coloca, às vezes, em algumas encruzilhadas, menos ou mais. Estou tentando só buscar algumas reflexões, para que vocês pensem. Esse é o único modelo histórico real que a gente tem para comparar. Pode passar, professor, por favor. Agora, olha que interessante.
o Supremo Tribunal Federal já tinha se posicionado na ADI 5874. Um caso um tanto quanto diferente, mas um caso específico de concessão de indulto coletivo no governo do ex-presidente Michel Temer. E quando a gente analisa os principais argumentos do STF, que estão ali, fazem parte daquela síntese que eu coloquei ali, a gente percebe que o STF, pessoal, mas tem alguma diferença. Lá foi indulto coletivo, aqui foi indulto individual, foi a graça. Você mesmo estabeleceu as diferenças entre os institutos, tudo bem, mas esse é um precedente que está sendo toda hora levado à discussão, porque o Supremo marcou de maneira muito consistente o posicionamento dele. Então tem alguns pontos ali, todos aqueles 4, eu fiz em 4 parágrafos ali, todos aqueles 4 parágrafos são posições claras do STF. Então, eu vou pedir licença, porque não tem, detesto isso, mas eu tenho que pelo menos bater em alguns pontos ali que eu acho que são emblemáticos. Primeira coisa, quais foram os fundamentos principais que o Supremo utilizou? Vou tentar fazer uma síntese, até para ficar um pouco desvinculado ali. O Supremo entendeu que o Instituto do Indulto se concentra no campo de discricionariedade do chefe do Executivo, portanto, diz respeito à conveniência e oportunidade dele. Ou seja, não permitindo que o Poder Judiciário possa fazer análise de mérito desse ato do presidente, apenas análise de constitucionalidade. Então, o Supremo marcou muito bem, isso está muito definido nos fundamentos que ele usou nesse julgamento. O Supremo falou assim, no caso do indulto concedido pelo ex-presidente Michel Temer, o Supremo só pode analisar aspectos de ofensa ou não de constitucionalidade. O Supremo não pode entrar no mérito do decreto para falar se teve algo equivocado, algo errado, algo que extrapolou os limites da atuação do presidente. O Supremo deixa claro isso, isso não é competência do STF. O interessante é que o Supremo chega a dizer também, olha lá, vamos lá, vamos pegar o primeiro ponto ali, para a gente ler, só eu, está meio ruim, tá? Olha só, a Constituição Federal visando principalmente a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu, eu vou pedir licença, porque eu estou com dificuldade. Eu quero ressaltar alguns pontos aqui, eu vou pedir licença aqui, olha só, tem alguns pontos aqui que são fundamentais, olha só. A Constituição Federal visando principalmente a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos poderes do Estado independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. Nada de novo para a gente, uma simples releitura do que o Fausto acabou de falar da teoria da repartição dos poderes. Ok, agora aqui começa a parte de fundamento do STF, quando analisou o indulto conferido ao presidente Michel Temer, só para lembrar vocês, soltou uma galera que estava presa na Lava Jato. Lembram disso? Pôs a galera toda na rua. Então vamos lá, olha os fundamentos, vamos lá. Compete ao presidente da República definir a concessão ou não do indulto. Está lá. Compete ao presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, ato de perdão constitucional. Ok? A partir de critérios de conveniência e oportunidade. O que é critério de conveniência e oportunidade? Discricionalidade dele, está dentro da margem de decisão dele. Ninguém entra nisso. É margem de campo de decisão dele. Ok. Terceiro, a concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo Legislativo, tampouco à distrita jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do Instituto, que configura tradicional mecanismos de freios e contrapesos na repartição de poderes. Está indo lá no check and balance para falar, a ideia de frenagem, ela faz parte do equilíbrio sistêmico do direito. Então, e esse sistema foi muito bem construído exatamente para evitar abuso, para evitar arbitrariedades. Ou seja, se você acelerar demais, eu vou fazer a frenagem logo na sequência, eu vou te controlar, para evitar exatamente abuso, arbitrariedade do poder. Por isso que eu não fico muito preocupado, eu confio nas instituições brasileiras, confio no sistema constitucional. Eu não fico muito preocupado quando algumas pessoas ficam preocupadas com golpe. Sério, isso para mim é só fogo de palha, nem preocupo com isso, mas vamos lá. Seguindo,
Última possibilidade, olha lá. E ali é o ponto que está sublinhado, olha lá. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade. Aí é o ponto. O Supremo já disse, o Poder Judiciário só pode analisar a constitucionalidade do Instituto do Indulto. E aí ele vai logo na sequência lá. A constitucionalidade da concessão, da clemência, ali está em latim, né? Clementia principiis, clemência, o perdão principal e não mérito. Então isso aí, eu acho, posso estar enganado, embora tenha alguns especialistas dizendo que o Supremo pode mudar radicalmente essa posição e adentrar no mérito. Acho dificílimo o Supremo mudar ali, acho que o Supremo não muda, acho que o Supremo vai analisar a constitucionalidade ou não do decreto, mas não vai entrar em mérito. Essa jurisprudência é muito consolidada, não acredito nisso. Eu tenho visto algumas pessoas falando que o Supremo pode virar radicalmente e permitir a análise de mérito. Eu acho que é um salto, se ele fizer hermenêutico, que muito desarrazoado. Eu não acredito, eu acho que a análise de constitucionalidade vai fazer, mas mérito, acho que não muda, é minha posição. Que deve ser entendido como juiz de conveniência e oportunidade do presidente da República. Está reforçando, né? Que a questão de mérito é juiz de conveniência e oportunidade do presidente, está no campo de decisão dele. Agora, constitucionalidade ou não é papel do Supremo. Analisar, esse decreto ofende ou não os preceitos constitucionais, tudo bem, até aí tudo bem. Só para fechar, do presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da justiça criminal. Então, todos esses 4 parágrafos aí foram tirados da decisão do STF na ADI 5874. Só que surgem várias questões. A primeira, então, que eu acho que o estudante de direito tem a obrigação de saber, é o seguinte: o presidente poderia se valer do Instituto da Graça? É um instituto previsto no ordenamento? Existe legalidade na aplicação do instituto? Existe. Respeito às regras formais é discutível, existe. Agora, a segunda questão é o seguinte: é constitucional? Não sei, eu não sei. Eu, por diversos momentos, eu analisei e falei, poxa, eu acho que esse cara desviou a finalidade, eu acho que ofendeu a impessoalidade, a moralidade em alguns aspectos. Em vários outros momentos eu falei, poxa, mas quando eu analiso o caso do Zé Rigol lá, não teve também isso não? Lá passou tranquilo, não teve problema nenhum. Ou seja, foi considerado um instituto legítimo naquele período. E hoje, esse seria ou não seria? Eu juro, eu confesso que eu fico com muita dificuldade. Eu estou muito tendencioso a achar que não houve, sob a ótica, até estava conversando com alguns professores de penal, esse benefício ele tem uma subjetividade intrínseca, a natureza dele muito grande. Porque a graça é individual. Você vai conceder um benefício desse, deixar que alguém que já está condenado não cumpra uma pena, se não tem uma relação de alguma proximidade com você, difícil, não? Difícil você pensar nessa hipótese, né? Então ele tem uma subjetividade mesmo do caráter pessoal na própria natureza jurídica do Instituto. Mas tudo bem, vamos lá, próximo. Vamos polemizar mais um pouquinho. Isso aí é o caso, né, que originou a jurisprudência do STF, eu já tinha falado, já falei, foi o indulto geral concedido pelo ex-presidente Temer. O caso atual do Daniel Silveira é um indulto individual, então muitas pessoas estão falando, poxa, mas o motivo, o fato gerador é diferente. Um foi coletivo, agora é individual. Mas peraí, algumas bases, o Instituto é o mesmo. As bases do Instituto, não pode entrar no mérito lá, só no aspecto de constitucionalidade. Agora vai inverter, me parece, não sei, parece o melhor caminho. Os doutrinadores estão batendo ali. Isso criou uma crise institucional muito grande no Brasil, capaz de deflagrar a ideia de um desvio de finalidade do decreto. Por que um desvio de finalidade? Um desrespeito à autonomia dos poderes. E que esse desvio de finalidade, na própria essência do ato do decreto do presidente, seria suficiente para interpretar como inconstitucional. E além do desvio de finalidade, uma ofensa ao princípio da impessoalidade em razão das relações de proximidade que o deputado tem com a família do presidente, etc. E moralidade, porque não seria ético, moral, conceder um benefício desse
desrespeitando uma decisão do STF. E tem alguns juristas, principalmente constitucionalistas, dizendo que isso pode caracterizar cometimento de crime de responsabilidade por parte do presidente. Desrespeito à decisão judicial. Isso está expresso na Constituição. É um dos crimes de responsabilidade, é descumprimento de decisão judicial. Então, alguns constitucionalistas chegam a defender cometimento de crime de responsabilidade por parte do presidente ao não cumprir a decisão do STF. Alguns posicionamentos aí dos doutrinadores bem respeitados. Só para polemizar. Olha só. Coloquei 2 juristas aí, bem respeitados do direito constitucional, que estão defendendo a possibilidade de cometimento de crime de responsabilidade. Estou só jogando luz aí para que vocês possam refletir. Um é o Georges Abdu e o outro é o Lênin Streck. Olha a posição dos dois aí em publicações recentes aí, ó, com relação à graça concedida pelo presidente. Vou pedir licença de novo para fazer, prometo que é a última leitura. Olha só, o que o primeiro constitucionalista vai dizer com relação à graça? Ele vai falar o seguinte, ó, primeiro destaca os vícios formais. O processo ainda não transitou em julgado e o presidente, via decreto, faz uso de um instrumento constitucional para beneficiar uma pessoa próxima. Presta atenção, quando ele fala que o processo ainda não transitou em julgado, vocês viram lá que a pessoa tem que estar condenada. Está expresso isso na legislação. Então ele faz essa primeira crítica de natureza formal. Aí ele vai falar o seguinte, ó, tem-se a impressão de que o Bolsonaro quer interromper o processo que está em curso. Também destaca os desvios de finalidade, aí ele fala do desvio de finalidade. Esse decreto deixa claro que o presidente mostra que busca prejudicar o STF, desrespeita a decisão da Câmara, que repudiou as atitudes do parlamentar e ainda endossa os crimes cometidos por Silveira. Isso foi a publicação do professor Georges. Depois veio o Lênin Streck e disse o seguinte, ó, foi o ato mais grave de agressão à democracia cometido pelo presidente Bolsonaro. Atravessou o Rubicão Rio, tá? Atravessou o Rubicão, voltou e atravessou de novo, pisoteou. Ao conceder a graça ao deputado, Bolsonaro ofende o STF, a nítido desvio de finalidade, ultrapassou o limite da separação dos poderes. Se o STF decidiu quais os atos que ferem a democracia e ao próprio STF, não pode ser o presidente da República que se arvorará no intérprete do intérprete. O presidente não é o superego da nação. Há abuso de competência. Quem guarda a Constituição Federal é o STF, não o presidente da República. O Brasil dá péssimo exemplo ao mundo. Só reis absolutistas agem desse modo, mas ainda há STF no Brasil, deve haver, para conter esse abuso. Lênin Streck. Então, observem o quão complicado é o tema. Agora, eu coloquei aí 2 posicionamentos de constitucionalistas que entendem pela inconstitucionalidade, mas tem um outro grupo de constitucionalistas defendendo a constitucionalidade do ato do decreto, não vendo inconstitucionalidade no presidente na adoção desse decreto. Então, há polêmica com relação à constitucionalidade. Ninguém tem dúvida com relação à legalidade. Ele poderia agir e adotar esse instituto? Nós sabemos que sim. Está previsto no ordenamento, ele agindo na legalidade. A questão é, seria constitucional ou inconstitucional? 2 correntes vão se degladiar aí com fundamentos próprios para defender os seus argumentos. Mas surgem outras questões interessantes para a gente finalizar e refletir sobre isso. Quer ver? Olha só. Presta atenção com relação a isso aqui. A primeira coisa é o seguinte. Os efeitos da aplicação dessa decisão da graça, eles atingem apenas os aspectos de natureza criminal, penais, ou eles também se estendem aos aspectos políticos? Eles atingem apenas os aspectos penais ou eles atingem também os políticos? Essa é uma discussão fácil. Para a maioria dos doutrinadores de direito constitucional é fácil. Eles vão dizer o seguinte, só penal, não atinge os direitos políticos, esquece. Então o cara estaria inelegível. Inelegível, fato. Isso aqui para os constitucionalistas é fácil. Não sei se haverá ruptura de precedentes, mas esse precedente é muito forte. Pô, ele não vai cumprir pena? Não vai cumprir. Ele vai cumprir pena? Não vai cumprir pena. A questão é, tá bom, não vai cumprir pena, mas ele vai poder se candidatar? Ele tem pretensões de sair como candidato a uma vaga do Senado pelo Rio de Janeiro. Está inelegível.
né? Estou partindo do pressuposto de uma decisão transitada em julgado, está inelegível. Então, eu acho que atinge só os aspectos da condenação criminal, penal. Os aspectos políticos aí, ele não vai conseguir se safar deles, não. Outra questão importantíssima, essa é polêmica também. Olha como é que a questão tem várias ramificações que precisam de ser pensadas para o estudante de direito. Eu acho que a mais difícil, para mim, não é essa. A mais difícil é você se posicionar pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade com responsabilidade. Você acha que foi constitucional ou inconstitucional? Com responsabilidade, sem teologia. Você se desvencilhar de qualquer ideologia que possa fazer parte do seu pensamento e falar assim, tecnicamente, atingiu a essência da Constituição ou não atingiu? Está muito dividido entre os operadores do direito constitucional. Tem gente falando que sim, tem gente falando que não. E o problema é que muitas pessoas que falam que sim, falam que não, estão às vezes cegos por uma ideologia prévia que não lhes permite raciocinar com isenção. Isso é que é triste. Eu fico querendo escutar pessoas que estão afastadas dessa perspectiva ideológica para tentarem agir com o mínimo de responsabilidade. Porque é difícil para o direito. Exercício todo mundo falando, inconstitucional, que absurdo, é absurdo. Mas você fala, mas por que você acha? Aí a pessoa não consegue minimamente criar fundamentos para sustentar a posição. É uma posição, às vezes, ideológica que ela tem, política. Aí segue. Aí ela acha que tudo está certo e está errado. Tudo está do lado dele, está certo, tudo está do outro lado está errado. Não pode ser assim, né? Mas vamos lá. Então essa questão está superada. Eu acho que só vai atingir os efeitos penais e ele vai ficar inelegível. Os aspectos políticos dele estão prejudicados. A questão é, quando a decisão transitar em julgado, os efeitos da decisão, elas serão automáticas, de modo que ele perderá os direitos políticos, perderá o mandato dele imediatamente, ou essa é uma atribuição da Câmara dos Deputados. E esse processo tem que ser enviado para a Câmara, para que a Câmara promova o julgamento para saber se ele vai perder ou não o mandato. Olha a polêmica. O Supremo tem precedentes nos dois sentidos. O primeiro precedente foi no julgamento da ação penal 470, o famoso julgamento mensalão. Qual que foi a interpretação do Supremo mensalão? Uma vez que a decisão tenha transitado em julgado, os efeitos da condenação são imediatos. Portanto, a perda dos direitos políticos é instantânea, imediata. Então, o cara transitou em julgado a decisão do Supremo, o cara perdeu o mandato na hora, lá na Câmara. Eu sempre, quem já foi meu aluno sabe, eu sempre achei essa uma posição mais justa. Achou absurdo, o cara tem uma decisão transitada em julgado, está com os direitos políticos preservados na Câmara, com o mandato ainda plenamente protegido. Eu sempre achei que seria um efeito imediato e que o cara deveria perder o mandato. O mandato pertence ao partido. Vem lá, transitou em julgado a decisão, acabou o partido do cara, acabou. E a decisão você cumpre. É feito imediata a decisão. Sempre achei isso. Mas o Supremo, um pouco mais à frente, quando analisou um caso específico de um ex-senador de Rondônia, o Ivo Cassol, na ação penal 565, ação penal 565, ele mudou radicalmente esse entendimento. Ele falou, não, os efeitos da condenação transitada julgada do STF não são imediatos no que diz respeito ao mandato do candidato. Essa é uma atribuição que está prevista no artigo 55, parágrafo 2º da Constituição, e a Câmara, por votação própria de maioria absoluta, que vai decidir se ele vai perder ou não o mandato. Eu sempre achei essa possibilidade meio assustadora, com a possibilidade de, o cara tem uma decisão transitada de julgado lá, a Câmara que vai decidir. Então, imagina a hipótese do cara ser preso e o mandato dele está preservado ainda. Aí alguns vão dizer, não, mas quando o cara está preso, os direitos políticos dele estão suspensos no período do cumprimento da pena. Não, eu sei disso, mas uma coisa é direitos políticos suspensos, outra coisa é a preservação do mandato que pertence ao partido. Eu sempre achei um tanto quanto distante essa perspectiva de dar essa atribuição para a Câmara. O fato é, como tem precedente dos dois lados, o que o Arthur Lira fez? Imediatamente protocolizou, né, um pedido do Supremo para que a decisão com relação à perda do mandato de Daniel Silveira seja atribuição da Câmara. Esse foi o último precedente do Supremo. Qual que é o último precedente do Supremo? É o do ex-senador de Rondônia, o Ivo Cassol, que é essa ação penal 565. Então, o posicionamento... Estou acabando. O posicionamento atual, recente do Supremo, que é uma atribuição da Câmara dos Deputados. Mas eu sempre achei que a do mensalão, na minha modesta concepção, é o que mais me convence. Eu acho que os fundamentos são mais sólidos. Mas é posição. Então, essa também é uma decisão que a gente vai ter que aguardar. Então,
como que o Supremo vai se posicionar com relação a isso? É efeito imediato, os reflexos na perda do mandato, ou é uma atribuição da Câmara dos Deputados, a Câmara que vai decidir? Não sei. Eu sou um defensor da ação penal 470 do mensalão, acho que é a que mais me convence. Mas vocês perceberam aí, né? Vários aspectos para serem discutidos com relação à graça concedida pelo presidente ao deputado Nelson Vieira. Análise jurídica, sem fazer qualquer reflexão política. Está dentro, está certo, nada disso. Meramente, estritamente técnico e formal. Vocês podem ver que a preocupação foi toda essa. Pode passar. Aqui só uma frase aí, para que vocês reflitam sobre ela. Paulo Freire, né? Que eu acho que explica muito o que a gente vive no Brasil no contexto atual. Grande abraço, muito obrigado a todos.